Fala, impressionadores, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês conseguem fazer análises rápidas no Excel? Ou seja, vocês conseguem pegar uma base de dados, como essa que eu estou mostrando para vocês, que tem as vendas para cada mês de acordo com cada filial, e vocês conseguem gerar análises rápidas, ó. Em um clique vocês conseguem criar isso aqui, uma escala de cor que vai pintando cada vez mais verde conforme for maior o valor e cada vez mais vermelho conforme for menor o valor. Você consegue vir e com um clique criar mini gráficos, ou seja, representar a evolução das vendas para cada filial ao longo dos tempos com um gráfico pequenininho, um gráfico para cada filial, e consegue fazer isso com um clique. Se você não consegue fazer isso, se você precisa fazer isso no seu trabalho, se você quer aprender a fazer análises rápidas, deixa o like nesse vídeo e fica comigo que eu vou te ensinar todos os recursos da análise rápida do Excel. E, gente, se vocês acham que essas ferramentas de análise rápida, tudo com um clique, vai ser útil para vocês no dia a dia de trabalho, se vocês vão usar, faz o seguinte, escreve aqui embaixo nos comentários o seguinte: vou usar. E aí eu vou saber que essas dicas de produtividade, como fazer coisas mais rápido no Excel, te atendem, né? E aí eu vou procurar fazer mais conteúdos com esse foco, beleza? Então, gente, vamos lá, vamos direto ao ponto. O que é isso, né? O que é essa análise rápida do Excel? Gente, a análise rápida é como se fosse uma maletinha de ferramentas, tá? Em que a gente consegue fazer diversas outras coisas do Excel, só que de forma bem rápida, com um clique, beleza? E como que eu faço para ativar essa análise rápida? É só eu selecionar um intervalo de células com os valores que eu quero representar de alguma forma, eu quero criar um gráfico, um mini gráfico, quero criar uma formatação condicional, eu seleciono esses valores e quando eu selecionar, já vai aparecer aqui embaixo, ó, a opção, o símbolozinho da análise rápida. E clicando lá, eu posso ver todas as ferramentas que tem dentro dessa caixa de ferramentas que é a análise rápida, tá bom? Se no seu Excel não apareceu esse botãozinho para análise rápida, não se preocupe. O que você pode fazer? Vocês podem vir em Arquivo, Opções, tá? Ou Opções do Excel, dependendo da versão. E lá em cima, ó, na parte de Geral, vocês vão ter essa opção, Mostrar opções de análise rápida na seleção. Se não está aparecendo aquele símbolozinho da análise rápida quando você seleciona células no Excel no seu computador, provavelmente essa opção aqui está desmarcada, beleza? Então é só você vir e marcar e dar um OK, tá bom? Em versões muito antigas do Excel também, ainda não existia esse recurso de análise rápida. Ou seja, nas versões 2007 e 2010 ainda não tinha. Mas se você tem a versão 2013 para frente, ou a análise rápida já vai aparecer para você, ou então vocês vêm em Arquivo, Opções, Geral, tá? E deixem marcado a opção de Mostrar opções de análise rápida, tá bom? Agora vamos voltar aqui. Vamos selecionar esses valores, tá? Que são esses valores que eu quero analisar de alguma forma, e eu vou ver quais são as ferramentas que a análise rápida tem para me oferecer, tá? Primeira coisa, né? O primeiro conjunto de ferramentas é esse conjunto de formatação condicional, beleza? O que a gente pode fazer bem rápido de formatação condicional aqui? Uma coisa que eu gosto é a barra de dados, tá? É só você colocar o cursor em cima de barra de dados e clicar. O que ele vai fazer? Ele vai olhar todos os valores desse intervalo que você tem, vai ver qual é o maior valor, e esse maior valor vai ser o que ele vai considerar como a barra cheia, tá? Nesse caso aqui, ó, eu acho que o maior valor que nós temos é esse, tá certo? Ó, 98.975. Repara que ele é a barra cheia, tá? Ó, é a barra completa. E todos os outros valores vão ser proporcionais. Então tá, ó, 98.000 é a barra cheia. Então, se for a metade de 98.000, que é 49.000 e alguma coisa, né? Vai ser a metade da barra, tá? Em resumo, né? O que a gente vai ter? Quanto maior o valor, mais cheia vai estar essa barra. Então percebam, ó, barra cheia eu tenho 93, 96, 85, 83. São os maiores valores. Enquanto que quando tiver as barras menos cheias, as barras menorzinhas, são os menores valores. Tá bom? Olha lá, ó, 7.000, 15.000, 13.000 e assim por diante. Isso, gente, é uma análise muito interessante. É uma forma da gente deixar visual quais são os maiores valores e quais são os menores. Beleza? Além da barra de dados, também tem uma outra ferramenta que eu gosto muito, né? Uma outra formatação que eu gosto muito para passar a mesma ideia, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar um intervalo e eu vou remover essa formatação da barra de dados que eu acabei de colocar.
Como que eu faço para remover? Só selecionar, vir no símbolo da análise rápida e tem a opção limpar formato. Beleza, tirou aquela barra de dados que eu tinha colocado. Olha só que interessante, a gente também tem a escala de cor, tá? Que é o que eu tinha mostrado para vocês antes. Nesse caso, ele já identifica quais são os maiores e menores valores. E quanto maior for o valor, mais verde ele vai ficando. Olha lá, ó, 98, 95, percebam que é um verde bem escuro, enquanto que os valores que são grandes, né, mas não tão grandes assim, eles são um verde mais clarinho. Olha lá, ó, 76, 69 tá bem clarinho, tá? O 59 é quase branco, beleza? E aí, quando os valores vão ficando pequenos, né? Quanto mais pequenos eles vão ficando um vermelho cada vez mais forte. Olha lá, ó, o 33 já está vermelhinho, 32, 27. Quando chega no 7 já está bem vermelho, tá bom? Então é uma outra forma da gente representar quais são os maiores e menores valores, só usando a formatação condicional que está presente aqui, ó, na nossa parte de análise rápida. Tá? Na nossa caixinha de ferramenta que a gente chama de análise rápida, tá bom? Também tem umas outras coisas bem interessantes, como definir maior que. Imagina que você só quer definir as filiais e meses que tiveram vendas acima de 90 mil. Vou pegar essa opção aqui, ó, maior que. Olha que legal, gente. Eu posso definir aqui qual o valor que eu quero. Vou botar 90 mil, né? Eu quero apenas os valores maiores que 90 mil. E eu vou definir um preenchimento para ele, ó. Vou botar preenchido de verde, tá? Olha lá, apenas os valores que são maiores que 90 mil ficaram preenchidos de verde. Perceberam a quantidade de coisas, a quantidade de ferramentas que a gente tem dentro da análise rápida? Tá? Isso é só uma parte delas. Deixa eu desfazer aqui o que eu fiz e eu vou mostrar para vocês a segunda parte, que é a análise de gráficos. Eu consigo criar gráficos com apenas um clique. Tá? Olha que interessante, eu tenho aqui as informações de todas as filiais em todos os meses. Tá bom? Eu vou criar um gráfico. Tá? E aí a gente tem a opção de criar gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de área, tá? Se você colocar o cursor em cima, você vê que para esse caso aqui, o gráfico de barra, o gráfico de coluna não é exatamente o mais indicado, tá? Talvez o gráfico de coluna empilhada, na verdade, ó, ele passe uma ideia interessante. Coloquei o gráfico de coluna empilhada, eu vou alterar aqui a linhas e colunas do gráfico. E olha que interessante, eu consigo ver a evolução do faturamento em janeiro, fevereiro, março e abril, tá? E cada bloquinho representa a venda em uma filial, tá bom? Então percebam, a gente consegue ter ao mesmo tempo uma análise macro, ou seja, uma análise geral do quanto que eu vendi para todas as filiais, tá? Enquanto eu consigo comparar também as vendas filial a filial. Então percebam, ó, esse azul aqui, que é o primeiro valor, filial de Rio de Janeiro, tá? Perceba que no mês de janeiro foi uma venda ok. Em fevereiro cresceu, tá? Em março caiu, em abril continuou caindo, maio caiu de novo, em junho voltou a subir, beleza? Então esse é um tipo de gráfico que facilita a gente a ter, né, a fazer esse tipo de análise, tá bom? Um outro gráfico que funciona muito bem nesse caso, ó, é o gráfico de linha. Olha o que eu vou fazer. Ao invés de pegar esses gráficos, eu vou em mais gráficos, tá? E lá eu vou selecionar todos os gráficos. Vou selecionar gráfico de linha, beleza? E vou fazer mais uma vez aquilo que eu fiz no outro gráfico. Eu vou alterar linha e coluna, beleza? Pode estar parecendo confuso aqui, porque realmente tem muita informação nesse gráfico, tá? Tá muita linha, tá muita informação junta. Mas olha só o que eu posso fazer. Eu não preciso pegar as informações de todas as filiais. Vai que eu queira comparar apenas algumas filiais, tá? O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente alterar, ó, clicar nessa quina, nesse finalzinho aqui do intervalo, tá? Nesse finalzinho, nesse pontinho azul, e alterar a quantidade de dados que eu quero apresentar no meu gráfico. Então eu posso comparar apenas 3 filiais. Olha lá, ó. Aí já fica uma comparação bem mais interessante, comparando a evolução do faturamento dela ao longo dos meses. Ó. Posso comparar outras 3 filiais, se eu arrastar. Posso aumentar e diminuir para comparar mais ou menos filiais, beleza? Então, sempre que você quiser fazer uma análise comparativa de 2 filiais, tá? De 2 conjuntos de dados, vocês podem usar o gráfico, tá? Os gráficos eles servem de uma forma excelente para você comparar os valores de uma filial com outra, de um mês com outro, tá bom? Agora, se você quiser ver apenas as informações relativas a uma filial, a uma linha, olha que legal esse recurso aqui. Eu vou na análise rápida de novo e ao invés de gráfico, eu vou clicar em mini gráficos, tá? E eu vou colocar um mini gráfico de linhas. Olha que interessante.
O mini gráfico, apesar de eu ter selecionado todo esse intervalo aqui, ele criou um gráfico para cada linha, tá bom? Então aqui, ó, esse gráfico representa os valores dessa linha, que é a filial Rio de Janeiro. Percebam que no mês de janeiro e fevereiro, né, aumentou de janeiro para fevereiro, ó, você vê que o gráfico aumentou. E aí quando chegou março, caiu, abril caiu um pouco mais, maio continuou caindo e junho subiu, beleza? Ou seja, esse mini gráfico está representando a evolução desses valores aqui, tá? E além disso, né, você tem, além do mini gráfico de linhas, você também tem um mini gráfico de colunas, que é excelente para esse caso, tá bom? Ele passa a mesma noção, e aí é só você escolher o que você prefere, né? Se você prefere mostrar essa evolução dos valores em linhas ou colunas, fica a seu critério, tá bom? Outro recurso que é muito rápido, da análise rápida, né, e que a gente consegue criar sem problemas nenhum, são os totais. Olha só, eu selecionei todos os valores e eu vou botar a soma. Pronto. Simplesmente assim, eu já fiz o somatório de todos os valores, ó. Ele já criou a fórmula, tá vendo? A fórmula soma para mim. Sem precisar escrever fórmula, sem precisar me preocupar com trancamento, sem precisar me preocupar com nada. Eu criei a fórmula com um clique. E agora, se eu, ao invés de soma, eu quisesse ter, sei lá, a média de faturamento para aquele mês, tá? Ao invés de soma, eu clicaria em média, tá bom? Eu só vou ter que tomar um cuidado. Como eu já tenho valores aqui, o valor da soma, quando eu clicar em média, ele vai perguntar se eu quero substituir, tá? Você quer tirar aquela soma que você já tinha e colocar no lugar a média que você acabou de criar? É só você clicar em OK e pronto, tá lá. Perceberam como a análise rápida é poderosa? Como você consegue fazer diversas análises mais variadas apenas com um clique? Se você gostou, não esquece de deixar o like nesse vídeo e a gente se vê na próxima, gente. Um abraço!